Se nós virmos um rapaz a alinhar carrinhos, bom, claramente é do espectro do autismo. Sim, claro. Então eu vi aqueles filmes que eles alinham carrinhos. De virmos uma rapariga a colocar as suas bonecas alinhadas, não é autista. Não, Pedro, ela está a pôr os seus bebés para deitar e dormir e está a cuidar como boa menina que é, vai ser uma boa mãe, uma boa cuidadora. Devido ao facto de estas pessoas no nível 1 serem vistas como funcionais, ou seja, aquela ideia de não, olha, mas a menina não parece nada autista. Não, que tolice. Até é uma menina tão sossegadinha, tão caladinha, tão inteligente, que faz tudo aquilo que lhe pedem para fazer. Não, nada disso. Ou seja, esta ideia que se tem de fora de pessoas não autistas sobre esta noção de que as pessoas autistas não podem ser funcionais. Olá, o meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou psicólogo clínico há cerca de 25 anos, sensivelmente. Os últimos 8 anos tenho trabalhado exclusivamente, ou quase exclusivamente, com pessoas autistas adultas, quer ao nível do processo de avaliação, mas também ao nível da intervenção, bem como outros aspectos da formação, de ações de sensibilização na área do autismo para vários públicos, seja da sociedade, seja outros mais específicos, como profissionais de saúde. Sim. Boa, boa. E então vamos começar pela primeira pergunta que vai ser, o que é autismo? A definição de autismo. Assim, é sempre uma pergunta que inicia estas conversas e eu cada vez mais gosto de pensar, até porque todos nós, inclusive a Azhar, pode perfeitamente ir ao senhor Google, ou então ao senhor ou à senhora, conforme queiram, ChatGPT, e perguntar, não é? Poderão aceder, felizmente, àquilo que são os manuais de diagnóstico, nomeadamente a DSM-5 ou a ICD-11, e lá poderão verificar o que é que está descrito como uma perturbação do espectro do autismo. E vão verificar que a perturbação do espectro do autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento, de origem neurobiológica, que acompanha a pessoa ao longo da vida, portanto, nasce com a pessoa e vai acompanhar a pessoa ao longo da vida, e que tem aqui um impacto, ainda que diferente em todas as pessoas com este diagnóstico, e por isso o espectro do autismo é tão heterogéneo, em áreas fundamentais que dizem respeito à interação e à comunicação social, ou seja, vai ser verificado nestas descrições que as pessoas com uma perturbação do espectro do autismo irão apresentar um maior ou menor impacto na forma como estabelecem o contacto das relações interpessoais, mas também até na própria maior dificuldade, às vezes, que têm em manter estas relações interpessoais ou então também relações de amizade. Vão também mostrar aqui algumas dificuldades, ao nível da própria comunicação, quer verbal,
quer também não verbal. Às vezes aparece também aqui uma certa comunicação não verbal, às vezes menos expressiva, do ponto de vista facial. Às vezes são pessoas que podem apresentar aqui características de uma expressão facial mais neutra, pouco variável, quando estão a falar de aspectos positivos ou negativos, em que a sua expressão facial não é condizente com aquilo que está a ser referido. E depois também vai ser encontrado nestes manuais que há aqui um impacto ou um comportamento, ou um padrão de comportamentos observados ao nível de comportamentos mais repetitivos, estereotipados e de interesses restritos que vão ser realizados de uma forma mais intensa e que também vão sendo variáveis ao longo do tempo. Além disso, também se vai encontrar aqui descrito que as pessoas com este diagnóstico também apresentam um impacto bastante frequente na área sensorial, quer ao nível das hipersensibilidades, quer ao nível das hipossensibilidades. Ou seja, são pessoas que naquilo que são os mais variados órgãos sensoriais vão apresentar aqui no caso das hipersensibilidades, quase como que se tivessem um amplificador dentro de si. Portanto, um estímulo sonoro, que pode ser qualquer estímulo sonoro, vai ser sentido como bastante aumentado para a pessoa, muito incómodo, sentido como às vezes até agressivo, bem como também outros estímulos sensoriais, quer olfativos, visuais, gustativos, táteis, ou seja, são um conjunto de características que também vão acompanhar a pessoa aqui ao longo da vida e que vão ter um impacto muito grande até na própria qualidade de vida da pessoa e que vão ter uma interligação bastante grande com o aumento da própria ansiedade, porque realmente são situações que são muito menos possíveis de controlar pela pessoa, e depois poderemos falar daquilo que é possível também fazer e os próprios fazerem para poder reduzir este impacto das questões sensoriais na sua vida, mas tem um impacto muito grande e um aumento naquilo que são os níveis de ansiedade. E depois existe todo um conjunto de outras variantes que estão presentes num diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, começando pelo facto de observamos a presença de um perfil cognitivo e intelectual bastante heterogéneo, apesar de muitas vezes ser conotado o espectro do autismo com aquele grupo de génios, de pessoas brilhantes, e também as há, sem dúvida alguma, mas o que os estudos nos demonstram ou vão apontando é que a grande percentagem de pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo apresentam também um perfil cognitivo e intelectual abaixo da média. Ou seja, aquilo que nós podemos pensar como um déficit cognitivo. Portanto, cerca de 2/3 das pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo apresentam também um perfil cognitivo bastante mais baixo e que traz também aqui todo um conjunto de desafios, por assim dizer, ao nível da própria aprendizagem,
ao nível da própria regulação comportamental e emocional, e como tal vai necessitar aqui de todo um conjunto diferenciado de apoios, e não é por acaso que a partir de outubro de 2013 na DSM-5 passou a ser usado o nível 1, 2 e 3 para poder diferenciar não o diagnóstico em si, porque o diagnóstico é uma perturbação do espectro do autismo, mas para diferenciar os níveis de apoio necessários, em que o nível 1 é o nível que poderá apresentar aqui menor necessidade de apoios, e eu depois já vou dizer que não é tão bem assim, mas é o que está descrito. O nível 2 já há uma maior necessidade de apoios e o nível 3 ainda mais. Normalmente, no nível 2, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar, portanto, uma pessoa com um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Muito provavelmente vamos encontrar aqui a presença ou de um déficit cognitivo, ou então uma situação muito, perdoem-me a expressão, borderline, ou seja, uma situação de, não é um déficit cognitivo, mas é um perfil cognitivo aqui mais baixo. E vamos também poder encontrar uma perturbação da linguagem associada, com maior ou menor gravidade. No nível 3, para além da perturbação do espectro do autismo, garantidamente o perfil cognitivo vai ser marcadamente baixo, portanto, vamos estar a falar aqui de níveis de quociente de inteligência abaixo dos 70 a 50, portanto, uma situação bastante vincada do ponto de vista das dificuldades aqui do ponto de vista da aprendizagem e não só, e também vamos poder observar a presença de situações de síndromes genéticas associadas, ou seja, fica aqui um quadro bastante mais complexo e bastante marcado do ponto de vista da gravidade da situação clínica. No nível 1, aquilo que às vezes vai sendo referido, apesar das pessoas no espectro do autismo não gostarem nada do termo, não é? Um autismo mais leve, ainda agora foi assim publicado nas redes sociais, precisamente por uma pessoa autista, que esta questão do autismo leve, de leve nada tem, e é um facto, e eu já vou também explicar porquê. Mas no fundo este nível 1 é aquilo que antes de 2013 era diagnosticado como síndrome de Asperger, ou até também antes era falado como autismo de alto funcionamento. Ou seja, a pessoa apresentava aquilo que são as características presentes no diagnóstico do espectro do autismo, um impacto da interação e na comunicação social, comportamentos repetitivos, estereotipados, interesses restritos e hiper ou hipossensibilidades, mas depois apresenta normalmente ou um nível cognitivo médio ou então um nível cognitivo médio superior ou superior. Ou seja, vamos encontrar aqui neste grupo de perturbação do espectro do autismo nível 1, um conjunto de pessoas, ainda que variável, mas com esta capacidade aumentada, umas vezes para umas áreas específicas, que às vezes até são coincidentes com aquilo que são os interesses da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que possa ter um maior interesse em criança, por exemplo, em dinossauros, vai, por exemplo, poder desenvolver este interesse já mais para a área da paleontologia, depois entra para o ensino superior e pode vir perfeitamente aqui a perseguir os seus estudos ao nível de mestrado, de doutoramento, pós-doutoramento, investigador na área da paleontologia e até de outras áreas mais específicas
porque também o seu interesse, grande dedicação e a sua capacidade cognitiva lhe vão também, ainda assim, permitindo tornar-se um expert aqui nesta área. Depois verificamos que há outras pessoas que têm até toda uma capacidade diversificada de interesses e associado a esta competência, e, por exemplo, algumas pessoas que eu acompanho facilmente, por exemplo, aprendem línguas estrangeiras com alguma facilidade. Sei lá, um cliente meu que na altura, enquanto jovem, portanto, jogava videojogos, uma coisa muito simples nos jovens e não só, mas começou a jogar, a interagir com um outro jovem russo. Bom, mas a questão da língua tornava aqui um bocado difícil. Claro que o inglês ajuda sempre muito nestas situações, mas ele achou que seria aqui uma coisa importante, poder aprender a língua da outra pessoa. Bom, e em 3 dias dedicou bastantes horas de forma intensa à aprendizagem do alfabeto cirílico e do russo. Bom, e ficou minimamente capaz de poder estabelecer uma conversa com o jogador da Rússia. Ou seja, esta situação pode parecer anedótica, mas no fundo mostra aquilo que em algumas pessoas aqui no espectro do autismo pode ser capaz. Depois, uma coisa que se vai verificando também aqui no espectro do autismo, e de uma forma transversal, seja no nível 1, no nível 2, no nível 3, mas agora olhando aqui para o nível 1, para dar aqui esta ideia de que autismo leve de nada tem de leve, é o quê? É a presença de um conjunto variado de outras perturbações psiquiátricas associadas. Aquilo que é designado de comorbilidades psiquiátricas. Ou seja, o que isto quer dizer é que, para além da pessoa apresentar uma perturbação do espectro do autismo, vai também ter uma maior probabilidade de apresentar outras perturbações psiquiátricas. E é sabido, ou pelo menos tem sido investigado, e até se conhece mais ou menos aqui os números do ponto de vista de prevalência. É esperado que uma pessoa com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo tenha cerca de 27 a 30% de apresentar uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou também uma dificuldade de aprendizagem específica, aquilo que é designado de dislexia, disgrafia, por exemplo, ou descalculia também. E, portanto, e eu vou parar aqui e depois já vou continuar. Se alguém apresenta este diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, pode perfeitamente, eu diria que é muito razoável de suspeitar que possa apresentar, por exemplo, características em simultâneo, por exemplo, de um déficit de atenção. E isto é importante porque, para já, porque vamos poder compreender melhor, de forma mais completa, aquilo que é o perfil de funcionamento da pessoa e aquilo que é as necessidades, quer para a pessoa se compreender, quer para a pessoa também poder beneficiar de uma intervenção adequada para as suas necessidades. E eu aqui, neste exemplo, vou dar um exemplo. Há clientes meus que me dizem: Pedro, eu estou realmente numa situação de limbo, porque, por um lado, o meu autismo manda-me e pede-me para eu ter rotinas. Porquê? Porque eu sinto que há esta necessidade de previsibilidade na minha vida. Mas depois, este meu lado da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção diz que quer as coisas mais soltas, nada rotineiras. E então, às vezes, eu ando aqui, tipo bola de ping-pong, neste meio. E, portanto, no fundo, é necessário poder compreender conjuntamente com a pessoa o que é que poderá estar aqui
causar uma e outra situação, até para poder trabalhar depois em conjunto com outros profissionais, nomeadamente da área médica, para quê? Não para as questões propriamente do autismo, até porque não há medicação para o autismo, mas para poder ajudar aqui a regular, por exemplo, as questões do déficit de atenção, neste caso específico do exemplo, com a medicação adequada para estas situações, para no fundo termos aqui um dos lados um pouco mais ou melhor controlado para não implicar tão negativamente. Mas não ficamos por aqui, porque vamos verificar que cerca de uma percentagem semelhante de 27 a 30% da população autista tem também uma probabilidade de ter uma perturbação obsessivo-compulsiva. E também aqui vou parar um bocadinho para poder dizer o quê? Que, como ouvimos há pouco aquela ideia do diagnóstico de comportamentos repetitivos e estereotipados, o que por vezes pode acontecer é que alguns dos comportamentos que são observados numa pessoa autista em determinada altura, pode haver aqui uma parecença com comportamentos característicos de uma perturbação obsessivo-compulsiva e que precisam, por razões óbvias, de ter um diagnóstico diferencial. Ou seja, perceber se realmente estes comportamentos repetitivos e estereotipados fazem parte somente do quadro de perturbação do espectro do autismo ou se são, neste caso, observados como um quadro clínico separado e que está a funcionar em paralelo, mais uma vez, para podermos também aqui, em conjunto com a equipa médica, poder ter uma intervenção adequada do ponto de vista farmacológico para ajudar a regular estes comportamentos mais compulsivos, mais repetitivos aqui da perturbação obsessivo-compulsiva. E, portanto, há aqui também esta situação que precisa de ser aqui vista com mais atenção. Mas vai continuar, porque vamos verificar que há uma prevalência também muito grande de perturbação de ansiedade. Seja de perturbação de ansiedade social, seja de perturbação de ansiedade generalizada. Mais uma vez aqui também vou fazer uma breve paragem. Porque se nós pensarmos que no espectro do autismo há aqui um impacto maior ou menor e variável no âmbito da interação social, o que nós vamos observar numa pessoa autista é que vai haver uma maior dificuldade neste processo precisamente de interação e de comunicação social. Seja a pessoa que diz que não tem vontade, não tem motivação, mas principalmente não tem vontade e interesse em interagir, mas vamos encontrar garantidamente um número significativo de pessoas autistas que vão dizer: não, eu tenho vontade de interagir socialmente dentro daquilo que é a minha vontade, mas tenho. Agora, eu não faço a mínima ideia como fazer. E quando começa aqui a ouvir-se, eu não sei como fazer uma conversa, eu não sei como responder numa situação determinada, quando isto é olhado de uma forma aqui única neste momento, como se fosse uma fotografia, pode haver aqui esta ideia de, não, afinal de contas, isto que estamos a falar é de uma perturbação de ansiedade social, porque a pessoa mostra uma dificuldade com ansiedade associada precisamente na esfera social. E isto acontece, por exemplo, muito nas raparigas e nas mulheres. Nós já iremos lá falar um pouco também dessa questão da prevalência, mas é só para dar aqui esta ideia de que há uma maior probabilidade de uma rapariga ou uma mulher chegar à consulta e dizer: eu tenho um diagnóstico anterior de uma perturbação de ansiedade social, mas depois se vai verificar que, na verdade, não é uma perturbação de ansiedade social, mas sim uma perturbação do espectro do autismo, ainda que tenha realmente aqui algumas características que possam ser semelhantes, bem como também ao nível de uma perturbação de ansiedade generalizada,
em que, por vezes, verificamos situações muito atípicas, ou pelo menos possíveis de serem vistas como atípicas, numa pessoa autista, por exemplo, fazendo aqui um exemplo um pouco exagerado, mas é quase como que pode perfeitamente chegar ao pé de um cão Rottweiler que não conhece e fazer uma festa e quase que meter a mão na boca do cão sem problema algum, mas depois tudo o que é insetos voadores de tamanho mínimo, mosquitos, melgas, bom, tem uma a fobia específica enorme. Uma coisa bastante marcada e exagerada e que tem um impacto muito grande aqui na vida da pessoa. E que vai ser muito limitador também na vida da pessoa, às vezes até de ficar, quando não tem precisamente uma intervenção psicológica e médica adequada, isolado em sua casa, o que pode aqui fazer pensar nesta ideia de isto é uma perturbação de ansiedade generalizada, garantidamente. E as comorbilidades continuam, porque há também uma prevalência muito semelhante de perturbação bipolar, principalmente até no sexo feminino, quer do ponto de vista também médico, genético, tem sido estudado e tem sido comprovado essa maior prevalência. E também pode ser que exista um diagnóstico em comorbilidade de espectro do autismo com uma perturbação bipolar, sem dúvida, mas mais uma vez, também há aqui características que, às vezes presentes num diagnóstico do espectro do autismo, possa parecer, em determinado momento, uma perturbação bipolar, em que há uma variação, uma oscilação do humor. Porque nós verificamos que várias pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo podem, em determinados momentos, estar bastante efusivos no seu humor e de um momento quase que para o outro, passo aqui a simplicidade da expressão, ficam muito deprimidos, sem motivação, sem vontade de fazer nada. E mais uma vez, se isto é olhado de uma forma fotográfica, pode ficar a ideia de não, é uma perturbação bipolar. E é importante, mais uma vez, poder perceber o que é, o que não é, para que também possa ser explicado à pessoa o que é que acontece, porque é que acontece, e depois, mais uma vez, envolver um colega da equipa médica, precisamente para poder ajudar aqui do ponto de vista farmacológico. Depois, outras situações aqui também já mais graves do ponto de vista psicopatológico, também há uma determinada percentagem, ainda que relativamente menor, de situações de psicose, de esquizofrenia. Ou seja, as pessoas com um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo e principalmente se não forem tendo um acompanhamento adequado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista médico, têm, sem dúvida alguma, uma maior prevalência para desenvolverem uma situação ou de um surto psicótico ou de um quadro, mesmo de um quadro de esquizofrenia. E, portanto, no fundo, o que é que nós aqui conseguimos ficar com uma ideia? É de que, para além da heterogeneidade, da variabilidade que já por si só existe no diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, ele fica ainda mais complexo, garantidamente, porque temos todo um conjunto de outras perturbações associadas que podem ser diagnósticos que estão associados em paralelo, mas que podem não ser, mas que ainda assim algumas características estarão lá presentes. E, portanto, isto é um desafio muito grande, bom, para já para as próprias pessoas que têm estas situações clínicas, garantidamente.
Depois, para as próprias famílias ou companheiros, companheiras, amigos com quem esta pessoa vive. E depois também para profissionais como psicólogos como eu, ou médicos ou psiquiatras, porque realmente podem estar mais especializados nesta área do autismo, mas garantidamente necessitam de ter aqui uma visão cada vez mais abrangente. E, portanto, isto do ponto de vista mais clínico, científico, técnico, mas eu gosto de pensar que, de uma forma mais simples, mas não minorizando, que o autismo é uma forma diferente de ser, pensar e de fazer. E não é assim tão simples quanto isso, mas no fundo aquilo que nós verificamos é que esta perturbação de origem neurobiológica, no fundo, diz-nos que o cérebro tem uma forma diferente na sua dinâmica de comunicação neuronal que vai determinar aqui esta grande variabilidade. E, portanto, no fundo, o processamento da informação que nós fazemos no nosso dia a dia, devido a estas características tão variáveis presentes na pessoa autista, vai levar a que a forma como ela percepciona visualmente, auditivamente, cognitivamente, o que está à sua volta, o que está dentro de si a acontecer, o que está a acontecer na relação da pessoa com os outros e na pessoa com o mundo, vai ser diferente. E, portanto, no fundo, também não é por acaso que hoje em dia se vem falando aqui desta questão da própria neurodiversidade, que no fundo apela um pouco aqui a esta ideia de que o que nós temos são cérebros que funcionam de uma forma determinada, diferente. Mas também não é por acaso que o próprio nome espectro do autismo, no fundo, é designativo precisamente desta enorme variabilidade e que vai continuar a observar-se ao longo aqui do tempo. E poder dizer que esta variabilidade é uma variabilidade e é uma heterogeneidade interpessoal, ou seja, se eu tiver 100 pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, eu não vou encontrar uma única pessoa igual, apesar do diagnóstico ser o mesmo, mas depois vamos verificar também que há uma variabilidade intrapessoal. Ou seja, uma criança com o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo não vai ser garantidamente igual quando for adolescente, quando for jovem adulto, quando for sénior. Ou seja, ao longo da vida também vamos verificando que há aqui um conjunto de variações próprias. Variações próprias por várias razões. Uma, por questões próprias do desenvolvimento. Eu, às vezes, digo em determinadas situações, quando acompanho pessoas dessas idades, por exemplo, ali aos 12, 13 anos, e que quando estamos ali aos 15, 16, 17 anos desta pessoa, às vezes os pais dizem: Olha, Pedro, mas o nosso filho, a nossa filha, parecia que até já estava aqui um pouco melhor a conseguir ultrapassar mais algumas dificuldades e agora parece que voltou outra vez a complicar. E eu, bom, acredito que sim, aí se chama-se adolescência. Ou seja, no fundo, vai haver todo um conjunto de variações, nomeadamente hormonais, a ocorrerem na pessoa, de forma até diferenciada no homem, na mulher, e que, no fundo, também, independentemente de ser um jovem com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, também vai ser jovem adolescente e vai ter todo um conjunto de características típicas desta etapa do desenvolvimento, que vai, em conjunto com as questões do espectro do autismo, ficar ali um tutti-frutti um bocadinho diferente. E o mesmo vai acontecer ao longo também aqui das etapas desenvolvimentais ditas normativas do ser humano. Mas depois também há aqui outra razão
pela qual vai havendo estas variações. Porque se nós pensarmos, e é isto que é desejado e cada vez mais vai acontecendo, de haver um diagnóstico precoce, e o diagnóstico no espectro do autismo pode ser claramente feito a partir dos 18, 24 meses, mas vamos aqui pensar dos 24 meses, ou seja, a partir dos 2 anos de idade, é possível fazer um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, ou pelo menos apontar a grande probabilidade deste ser o diagnóstico e poder ir sendo observado naqueles períodos logo imediatamente a seguir para confirmar ou não, consoante aquele desenvolvimento que naquela etapa, até aos 5 anos, há grandes transformações do ponto de vista neurológico. Mas, portanto, é possível diagnosticar. Se for diagnosticado precocemente, o que é que vai acontecer? Vai haver todo um conjunto de possibilidades de terapias, terapia da fala, psicomotricidade, terapia ocupacional, psicoterapia, psicologia, intervenção médica, farmacológica ou não, e que vai possibilitar a que a própria pessoa, logo desde idade precoce, a tomar mais conhecimento e consciência relativamente àquilo que são as suas características e podendo ter uma resposta cada vez mais adaptativa de algumas outras estratégias de coping que vá desenvolvendo. Para quê? Para poder estar também mais capaz de poder dar uma resposta àquilo que são as diferentes solicitações da vida. O que vai fazer, ou que pode fazer, com que quem observa aquela pessoa anos mais tarde sinta: "Epá, esta pessoa parece que já nem é autista." E até há alguns autores clínicos e investigadores que já até propuseram aqui esta questão de estas características nucleares do espectro do autismo estarem como que mais diluídas, por assim dizer, ao ponto até de quase que estarem desaparecidas, muito subtilmente manifestadas. Ao ponto, inclusive, e há pouco nas comorbilidades eu não falei de propósito para chegar agora aqui, de dizer que há também uma grande prevalência de outros diagnósticos no espectro do autismo, que são as perturbações da personalidade. Por exemplo, no caso das raparigas e das mulheres, há uma grande proximidade entre a perturbação do espectro do autismo e uma perturbação da personalidade borderline. E principalmente se estas situações, como eu estava a descrever, de um diagnóstico precoce do espectro do autismo forem sendo trabalhadas, aquilo que nós podemos verificar no início da vida adulta, 18, 19 anos, é que muitas das características do espectro do autismo possam estar diluídas e aquilo que nós verificamos é um padrão de personalidade específico e que aí nos vai reenviar muito para esta perturbação da personalidade, no caso das mulheres, de uma perturbação da personalidade borderline, no caso dos homens, por exemplo, uma maior prevalência para uma perturbação da personalidade esquizotípica, em que tem uma maior afetação ao nível dos aspectos também aqui da interação social. Portanto, no fundo, há esta ideia, apesar de haver um único diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, mas esta questão dos subtipos, que antes da DSM-5 se falava muito, não é? Portanto, este chapéu com várias variações e subtipos, no fundo, clinicamente falando, continuam aqui presentes. Portanto, há aqui vários subtipos presentes, independentemente de o diagnóstico é um só, mas no fundo há como que não há um autismo, há autismos no plural neste sentido. E nós verificamos que apesar de se dizer que o rácio de diagnósticos entre homens e mulheres durante muitos anos se falou de um número de
por cada quatro homens, há uma mulher. Antes havia muito mais esta distância entre a ideia de quantos homens, quantos rapazes é que havia comparativamente às raparigas. E nestes últimos anos tem havido cada vez uma maior aproximação deste número. Há inclusive quem já fale em dois para cada um, ou seja, por cada 2 homens existe uma mulher com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. E depois há aqui várias questões que têm também explicado o porquê desta questão. É porque, do ponto de vista da investigação que tem sido feita ao longo destes últimos anos, tem sido principalmente usado nas suas amostras, precisamente, participantes do sexo masculino. Ou seja, no fundo o que isto quer dizer é que foram sendo criados critérios de diagnóstico, instrumentos para o próprio diagnóstico, com base em amostras masculinas e não femininas. O que quer dizer é que tem havido pouco, agora mais felizmente, contributo daquilo que são as raparigas e as mulheres nestes estudos, por causa desta questão, destas diferenças do fenótipo comportamental, que é diferente, quer estejamos a falar de um homem com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo ou de uma mulher com diagnóstico do espectro do autismo. E não tem sido apenas aqui nesta questão do sexo masculino e feminino, mas também ao nível das áreas mais graves, por assim dizer, portanto o nível 2 e o nível 3, porque os participantes destes estudos têm sido principalmente pessoas pertencentes àquilo que é o nível 1 do espectro do autismo e não tanto o nível 2 e o nível 3. Portanto, quer dizer que alguma da realidade destas pessoas autistas nível 2 e nível 3, no fundo também não está adequadamente expressos aqui nestes critérios, não só de critérios de diagnóstico, mas depois até das próprias recomendações para a própria intervenção. Porque se nós formos fazer, e já foi feito, neste caso, estudos de revisão sistemática da literatura que olham especificamente para as amostras que têm sido usadas ao longo destes últimos 20, 30 anos, verificamos precisamente isso, que as pessoas que têm estado a ser aqui usadas neste sentido da investigação científica apresentam muito ou quase só estas características, o que de certa maneira vai enviesar esta ideia que depois no fundo vai estar presente sobre o que é um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Mas, como tal, aquilo que eu vou partilhando mais com as pessoas que vou trabalhando é um pouco esta ideia de é uma forma diferente de ser, de pensar, de fazer. No fundo, também para dar esta ideia, se a pessoa assim o quiser, de que estas características, porque vão estar presentes ao longo da vida na pessoa, no fundo, fazem parte integrante daquilo que é a sua estrutura, o seu modo de funcionar, de ser, ou seja, no fundo, aquilo que nós podemos pensar como a nossa identidade. Não é por acaso que há pessoas que se apropriam desta ideia da identidade autista de uma forma tranquila, porque sentem que estas características não são um déficit, não são um problema, são uma forma diferente de poderem ser. Ou seja, e há que haver aqui um espaço sem atropelos para a comunidade médica, para a comunidade autista, haver um espaço onde possa ser criado precisamente esta ideia mais global e até complementar, neste caso. Ou seja, este modelo biomédico que tem estado prevalecente durante todos estes anos e que agora o modelo social tenta, de certa forma, combater,
eu acho que é compreensível este combate, mas eu gosto de pensar que os dois modelos são necessários, os dois modelos são possíveis de poder ser complementados para dar aqui esta outra visão, muitas vezes fala-se mais holística sobre o termo, sobre o autismo e sobre as pessoas autistas. Mas sim, Sim, nós falámos que o autismo não tem medicação, tipo, própria, não é uma coisa para ser curada, se calhar sim. melhorada, alguns aspectos e tal. Mas, por exemplo, uma pergunta que surge, se calhar, qual é a causa Uhum. do autismo? E se podemos evitar? Ou seja, qual é a causa do autismo? Então, mais uma vez, aquilo que está nos manuais é que não há uma causa do autismo, há um conjunto multifatorial de causas. Mas, de qualquer das formas, a comunidade médica e científica vem mostrando aqui que a percentagem de explicação de genética é cada vez maior. Ou seja, os números vão falando em cerca de 30% da explicação para a origem do autismo é genética, provavelmente até poderá ser maior. Uh, Haverá outras causas, do ponto de vista também epigenéticos. Por exemplo, tem sido feito aqui estudos que, por exemplo, têm apontado que o facto de haver uma maior idade nos casais quando vão ter filhos, e principalmente até quando o homem é mais velho, há aparentemente uma determinada correlação com a probabilidade de surgir uma situação de uma perturbação do espectro do autismo. Uh, Agora, vamos a ver, o que há a fazer para evitar? Uh, Na minha forma de compreender, não há que fazer nada para evitar. Muito pelo contrário, a não ser que as pessoas, obviamente, porque são livres disso, e já me têm acontecido situações de pessoas adultas que eu acompanho, que quando eu faço a avaliação, a pedido da pessoa, e digo, sim, olha, sim, sem dúvida, você tem um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Quer mulheres, quer homens, principalmente até mulheres, provavelmente até porque vão ser elas a conceber aqui a gravidez, dizem, mas eu quero fazer aqui um despiste genético para poder perceber qual é que é a probabilidade de poder vir ou não a ter um filho ou filha com um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Ou seja, é compreensível que uma mulher, um homem adulto, um casal, em que um deles ou os dois sejam pessoas autistas, possam ter aqui esta necessidade de poder esclarecer esta situação para depois poderem tomar uma decisão se querem ou não vir a ser pais desta forma, ou podem vir a ser pais adotando, por exemplo, uma criança. Ou seja, isto é possível de acontecer e há que compreender. Agora, eu penso que é importante poder pensar que o que há a fazer não é tanto o evitar, mas sem dúvida poder continuar a ajudar cada vez mais a um diagnóstico precoce, a ajudar cada vez mais a própria pessoa diagnosticada a compreender o que é o autismo, a compreender-se naquilo que é o seu autismo, a poder ter mais e melhores ferramentas para aquilo que é designado deste self-advocacy, portanto, a própria pessoa poder ser uma pessoa autodeterminada ao longo da vida, até porque se sabe que as pessoas autistas são, durante muito tempo da sua vida,
vítimas de bullying na escola, cyberbullying também, neste caso agora, neste mundo virtual, de humilhação, de ostracização, de estigma. Ou seja, e é fundamental poder capacitar as pessoas autistas, e não só, mas principalmente aqui as pessoas autistas, para se poderem autorrepresentar individualmente e em coletivo, enquanto comunidade, para a defesa daquilo que são os seus direitos. Mas também, sem dúvida, poder ajudar principalmente a sua família nuclear, pais, irmãos, a poderem também estar mais conscientes daquilo que é estas características do seu familiar, também mais aceitantes e não só aceitantes, mas poderem também celebrar. Celebrar no sentido não é só aceitar, é o viver bem com esta expressão variável do comportamento humano. E sem dúvida que todo o resto da sociedade, sejam eles profissionais de saúde ou não, garantidamente podermos cada vez mais ajudar as pessoas a pensar neste espectro, não só no espectro do autismo, mas neste espectro da própria variabilidade humana, porque nós temos todo um espectro, por exemplo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, desde sempre. Portanto, nós, quando aparecemos aqui no mundo, vamos verificando isso, que existem diferentes povos, diferentes etnias, diferentes religiões, ou seja, há uma diversidade própria daquilo que é a espécie humana. E, portanto, no fundo, esta questão do autismo é mais um espectro dentro deste espectro e dentro desta diversidade também já tão grande, no fundo. E, portanto, no fundo, é muito esta ideia de poder continuar a ajudar todos nas várias etapas, sejam nas escolas, professores, educadores, auxiliares técnicos de educação, a perceber que aqueles meninos e aquelas meninas não são mal educados, não são birrentos, mas que necessitam de uma outra forma também aqui de serem ajudados. E ao longo da escolaridade, a mesma situação. Na faculdade, nas universidades, é fundamental pensar-se que, independentemente das pessoas autistas serem competentes do ponto de vista cognitivo e intelectual, até porque fizeram um percurso de escolaridade obrigatória e, como tal, estão ali é porque são merecedores e são capazes, portanto, poder ter ajudado a que os docentes universitários e outro pessoal técnico das universidades possa estar também mais capaz de olhar para estas diferenças e, ao invés de julgar do ponto de vista moral, possa precisamente compreender que são características próprias deste quadro, deste perfil de funcionamento e que necessitam das necessárias adaptações, acomodações, como qualquer outras pessoas. E a mesma coisa depois para a entrada no mercado de trabalho. Porque o que se sabe, pelo menos não em Portugal, mas no Reino Unido, e em Portugal será igualmente a mesma coisa, só que ainda não se sabe porque não se tem estudado. Mas no Reino Unido, o que se sabe é que as pessoas autistas, e neste caso adultas, cerca de 80% delas é dependente dos seus familiares e outros. Ou seja, são pessoas que não estão a trabalhar. São pessoas que, independentemente das suas competências, não estão integradas no mercado de trabalho. E daqueles 20% de pessoas autistas adultas que estão a trabalhar, ainda assim há uma percentagem considerável delas que não têm condições contratuais de trabalho adequadas. O que quer dizer que uma pessoa autista adulta vê com grande dificuldade competência, não é competência, mas é possibilidade
de cumprir todo um conjunto de objetivos que é direito inalieável da pessoa adulta, que é de ter uma habitação própria, que é de ter uma vida própria, e de poder cumprir um conjunto de objetivos, seja de ter família ou não, de viajar, de tudo aquilo que nos é possibilitado por aquilo que são os direitos universais das pessoas. Portanto, no fundo, é fundamental poder ajudar a sensibilizar estes diferentes sistemas e estruturas onde todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, participamos ao longo da vida, escola, comunidade, instituições, empresas, organizações, para quê? Para que haja aqui este outro olhar para a neurodiversidade ou para a diversidade humana, precisamente para se poder perceber que, apesar da pessoa poder não efetuar um estabelecimento de um contacto ocular, ou fizer um contacto ocular um pouco mais atípico, que ainda assim isso não é impeditivo da pessoa poder desempenhar todo um conjunto de funções de forma bastante capaz, ou pelo menos igualmente capaz a qualquer outra pessoa, ou que independentemente de poder não estabelecer um contacto de relações interpessoais com os seus colegas, seja na hora do almoço ou em outros momentos festivos da empresa, que ainda assim isso não é designativo de que esta pessoa não se queira dar com as equipas de trabalho, e muito menos quer dizer que a pessoa não seja capaz de poder desempenhar as suas funções. São pessoas como qualquer outras pessoas que apresentam um determinado perfil. Esse perfil pode e deve ser conhecido aqui através de um diagnóstico capaz que dê aqui este desenho de 370 graus sobre o funcionamento da pessoa, e que este perfil possa ser usado, mais até do que o diagnóstico em si, mas o perfil, para quê? Para nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, possa ser conhecido para poder ser feita as acomodações necessárias, poder usar fones com cancelamento de ruído pelas suas hipersensibilidades, lentes escurecidas, ou pelo menos a não presença de determinadas luzes que são incomodativas, rotinas de trabalho adequadas e fragmentadas ao longo do dia, para que a pessoa possa cumprir as suas 8 horas de trabalho, mas em vez de ser numa jornada contínua, possa ser numa jornada diferente. A utilização do próprio teletrabalho ou em sistemas híbridos, para que a pessoa possa estar determinados dias em casa, outros dias no escritório, para que desta forma, balanceada, a pessoa consiga estar mais capaz de ser ela própria e de fazer aquilo que ela sabe fazer. Bem como procurar, dentro daquilo que são as próprias competências da pessoa, e os processos de recrutamento e seleção precisam cada vez mais de ser alertados. As empresas de recursos humanos, e principalmente as que fazem recrutamento e seleção, precisam de ser ajudadas a compreender que há esta necessidade de perceber este perfil de funcionamento, neste caso na pessoa autista, precisamente para fazer aqui uma melhor adequação com aquilo que irão ser as funções que vão ser atribuídas à pessoa com este perfil. E se eu tiver uma pessoa autista numa área, por exemplo, das tecnologias de informação, com uma maior e melhor capacidade, por exemplo, para detectar padrões em informação, ou seja, certamente será uma pessoa muito competente para vir a trabalhar aqui, por exemplo, como tester numa empresa de desenvolvimento tecnológico, porque vai estar capaz de estar a olhar para um ecrã de 32 polegadas com informação a passar, quase como na Matrix, e vai perceber que vai detectar facilmente os bugs naquilo que é a informação. Ou então pode, por exemplo, para a área mais, por exemplo, da escrita, por exemplo, para revisão de textos,
vai ter muito maior facilidade em conseguir detectar erros gramaticais, vírgulas, acentos, pontuação, etc. Ou seja, no fundo é pensar que é algo que esta pessoa já faz de forma tão capaz, tão competente e que gosta de fazer, Portanto, no fundo é fazer um melhor fit com aquilo que é o perfil de funcionamento, com aquilo que são as funções, de forma também aqui acomodada. E, portanto, parece-me sempre tão, tão fácil, mas realmente, claro, que o comportamento humano é aquela maior barreira que nós vamos encontrando, e a mudança do comportamento humano, e basta olhar um pouco para aquilo que está a acontecer no mundo, não é? E que pensamos, mas será tão fácil parar estas guerras ou outras situações, e depois verificamos que há uma maior dificuldade de aceitação para aquilo que parece, para muitos de nós, uma coisa tão óbvia, mas que depois para outros é mais difícil porque não foram ajudados a pensar desta forma. O que me leva sempre a crer da importância que tem já sido até demonstrada, por exemplo, para as questões da reciclagem e do meio ambiente. Ou seja, desde sempre haver esta sensibilização nas escolas, desde mais tenra idade, para as questões do ambiente, para que se chegue a adolescentes e a adultos e se possa ter um comportamento muito mais de cidadania proativo. E a mesma coisa aqui para a questão da diversidade humana, para as questões do estigma relativamente à saúde mental, portanto, podermos ajudar desde sempre aqui as pessoas a poder conviver nesta multiculturalidade, nesta neurodiversidade, portanto, sem dúvida alguma, porque teremos, pelo menos claramente, aqui outras capacidades de resposta muito mais saudáveis, muito mais inclusivas, sem dúvida alguma. Não teremos uma sociedade perfeita, porque não é esse o objetivo, nem higienizada, como às vezes se quer, nada disso. Vamos continuar a ter conflitos, mas sem dúvida alguma que alguns outros aspectos, como este, estarão a ser feitos de forma diferente, sem dúvida. Boa, boa. Agora, tipo, fiquei com uma dúvida. Há bocado Uhum. falou dos níveis, não é? E quando falamos do nível 1, Sim. o Pedro disse que o nível 1 também precisa de apoio, mas não falou muito sobre isso. Pois não, não falei. Muito obrigado, Assar. Então, o nível 1 não é nada um nível leve, por várias razões. Uma, porque apresenta todo um conjunto de características que estão presentes num diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Ou seja, a interação social, a comunicação social estará aqui com níveis de comprometimento, sem dúvida alguma, e de dificuldade em conseguir fazer determinado conjunto de comportamentos mais neste guião social. Portanto, estas dificuldades existem. As dificuldades também ao nível de comportamentos repetitivos, estereotipados, da necessidade aqui de uma maior rotina de interesses restritos. Portanto, estas características do diagnóstico, número 1, estão presentes. Número 2, como vamos ter aqui também uma maior probabilidade, como falávamos, de comorbilidades, vamos ter, sem dúvida alguma, pessoas com uma perturbação do espectro do autismo e com outras perturbações psiquiátricas associadas. E, como tal, vamos ter, sem dúvida alguma, um aumento do ponto de vista do sofrimento. Mas, principalmente, eu quero crer que a grande dificuldade advém aqui desta terceira questão que eu vou referir, que é devido ao facto de estas pessoas no nível 1 serem vistas como funcionais, ou seja, aquela ideia de não, olha, mas a menina não parece nada autista, não, que tolice, até uma menina tão sossegadinha, tão caladinha, tão inteligente, que faz tudo aquilo que lhe pedem para fazer. Não, nada disso. Ou seja, esta ideia que se tem de fora de pessoas não autistas sobre esta noção de que as pessoas autistas não podem ser funcionais. Não. Porque se forem funcionais, não são pessoas autistas. Vai levar a várias coisas. Vai levar a que
o diagnóstico seja efetivado mais tardiamente e não precocemente. E principalmente aqui no caso das raparigas e das mulheres, isto é uma realidade cientificamente demonstrada, que uma rapariga e um rapaz com autismo, com as mesmas características, ainda assim vai ser a rapariga avaliada e diagnosticada em média 2 anos mais tarde que o rapaz. Ou seja, as mesmas características. Isto já foi demonstrado cientificamente. Como é que é possível? É possível porque a forma como estas características, ou algumas destas características, são vistas na rapariga e no rapaz, são diferentes. Eu dou um exemplo muito típico. Se nós virmos um rapaz a alinhar carrinhos, bom, claramente é do espectro do autismo. Sim, claro. Então eu vi aqueles filmes que eles alinham carrinhos. De virmos uma rapariga a colocar as suas bonecas alinhadas, não é autista. Não, Pedro. Ela está a pôr os seus bebés para deitar e dormir e está a cuidar como boa menina que é. Vai ser uma boa mãe, uma boa cuidadora. Portanto, este papel esta representação social de género do papel garantidamente tem aqui também uma implicação na forma como se é olhado estas características e vai levar a que esta situação de perturbação do espectro do autismo nível 1 seja diagnosticado aqui, por exemplo, aos 17, 18, 19, 20 anos e mais daqui para a frente, o que vai levar a que durante todo este tempo a pessoa não teve uma intervenção adequada do ponto de vista psicológico e do ponto de vista médico. E, portanto, aquilo que se pensa como uma perturbação do espectro do autismo mais leve, garantidamente deixa de o ser. E mesmo até que tenha sido diagnosticada um pouco mais precocemente, ao longo da vida, a pessoa com perturbação do espectro do autismo nível 1 vai ainda continuando a ser vista como mas ele é muito mais funcional, portanto não há problema. Portanto, não é preciso pôr medidas de acomodação, porque ele é tão inteligente, para que é preciso? Isso assim estamos a beneficiá-lo. Não há cá medidas de acomodação para os exames para aquele estudante na universidade, nem pensar. E, portanto, no fundo, o que vamos verificando é que, desta forma, algo que podia ser, neste sentido, mais leve, porque realmente há condições para poder ser menos grave e necessitar de menos apoios garantidamente, na verdade, a forma como a própria sociedade, as pessoas não autistas vão encarar esta situação, no fundo vai agravar. E como tal, precisamos de combater aqui esta questão do desconhecimento, da ignorância, do estigma, face àquilo que é a saúde mental e, neste caso especificamente, o espectro do autismo. Porque precisamos não só que este nível 1 fique aqui, sem dúvida, muito mais leve neste sentido e capaz de poder fazer aqui um caminho ao longo da vida diferente, sem dúvida alguma, mas diferente para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, sem dúvida alguma. Estou a ver que a situação é sempre mais complicada para as mulheres do que para os homens. Sara, é um facto, e isto verifica-se em vários domínios da vida, e na área da saúde mental, sem dúvida alguma. Por exemplo, se pensarmos na depressão, ok? Não vamos pensar em mais nada, vamos pensar na depressão. É muito mais difícil para uma mulher, por exemplo, ser, por exemplo, diagnosticada adequadamente. Porquê? Porque é normal as mulheres chorarem, são mais emotivas. E como são mais emotivas, portanto, é esperado que possam ser mais chorosas, quando na verdade, não é, estamos a verificar que aquelas características são características que pertencem a um diagnóstico conhecido de depressão e que tem uma intervenção farmacológica e também psicológica
que pode, no caso da depressão, levar a que ela deixe de estar presente e que claramente a mulher, a rapariga, possa ter uma qualidade de vida diferente. E, portanto, sim, sem dúvida. Há pouco, quando falava sobre esta questão da diferença homem-mulher, depois não referi, aproveito aqui, que é aquilo que vai sendo cada vez mais falado do comportamento de camuflagem social. Ou seja, o comportamento de camuflagem social, no fundo, é a capacidade que as pessoas têm de aprender um guião de comportamentos e, de uma forma mecanizada, porem-no em prática com o objetivo de se sentirem incluídos e acolhidos pelo aquele grupo. E, no fundo, o que nós verificamos é que as mulheres, de uma maneira geral, têm esta competência aumentada e melhorada comparativamente aos homens, e no caso também aqui das mulheres autistas se verifica o mesmo comparativamente aos homens autistas. A questão é que quanto mais estes comportamentos de camuflagem social estão presentes, também mais existe de ansiedade e de depressão e de situações até de burnout autista, como às vezes vai sendo aqui referido. E, portanto, no fundo, também é preciso ser ajudado a que as pessoas não tenham tanta necessidade de recorrerem a estes comportamentos de camuflagem social, porque irão ser prejudiciais, neste caso, para a sua pessoa e para as suas situações clínicas. Mas, mais uma vez, mostra-se que as mulheres também acabam aqui, devido a este comportamento de camuflagem social, porque é esperado que possam ter mais e melhores competências sociais de interação do que propriamente os homens, acaba por criar esta pressão junto das raparigas e das mulheres para serem mais pró-sociais, mais comunicativas, um pouco como a questão, por exemplo, do peso, não é? De terem menos peso, de terem uma linha corporal muito mais dentro de determinadas medidas, e esta pressão social, de uma forma direta e indireta, está lá presente e causa aqui estas situações que, mais uma vez, coloca as mulheres numa situação pior comparativamente aos homens, sim, sim, E e como que é é preciso diferenciar. certo, mas como é que conseguimos fazer o unmasking? Tipo, como é que podemos evitar a camuflagem para não. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, essa questão é importante. Ainda ontem eu escrevia um texto um pouco sobre esta questão, sobre o social battery. Ou seja, é preciso, no diagnóstico do espectro do autismo, poder ajudar a pessoa autista a compreender aquilo que é o seu limite, por assim dizer, para que possa usar determinados comportamentos que não sejam de camuflagem, mas que possam ser comportamentos, hum, estratégias adequadas para contornar a situação, mas que ao fim de a situação estar contornada, a pessoa volta outra vez a ser quem é. Ou seja, não há aqui este ter outra pessoa, quase como se fosse uma outra personalidade, ou seja, a pessoa mantém a sua personalidade, mas faz aqui algumas operações específicas em alguns dos seus comportamentos de forma adequada para contornar determinada situação, mas não ao ponto de estar constantemente a ser alguém que não é, porque isso é que é, sem dúvida alguma, prejudicial. Por exemplo, eu vou tendo ainda situações de mulheres, adultas principalmente, que me dizem: Pedro, eu sei quem eu sou até aos 16 anos de idade. A partir dos 16 anos de idade, e olha que eu já tenho 44 anos, eu não sei quem eu sou. Não sei, Pedro, não sei. Não sei quem eu sou, porque umas vezes sou uma mulher alegre, umas vezes sou uma mulher rígida, umas vezes sou uma... Eu não sei quem eu sou, ok? Portanto, isto é muito grave do ponto de vista não só das questões do autismo, mas da própria identidade. A pessoa não sabe quem é. Como é que a pessoa que não sabe quem é tem todo um conjunto maior de dificuldades de fazer o que quer que seja por si própria? Não sabe quem ela própria é. E, portanto, é fundamental, mais uma vez, desde sempre, quanto mais precoce, melhor. E poder ajudar as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, a poderem ser eles próprios
independentemente de poderem apresentar determinadas características comportamentais diferentes. Algumas até mais atípicas, sem dúvida, tudo bem. Mas perceber-se que terem comportamentos de stimming, por exemplo, certo, é um comportamento, ou ter um tique, certo, é um comportamento. So what? Não é? Portanto, esta ideia de, tudo bem, eu sei que tenho estas características, isto não faz de mim uma pessoa melhor, pior, faz de mim quem eu sou, ponto final. E é preciso empoderar, este empowerment é fundamental. Quanto mais cedo, garantidamente melhor, mas se não for mais cedo, seja feito a partir daquela altura, poder ajudar a pessoa a poder, aos poucos, no caso de uma pessoa adulta que nunca soube que era autista, a poder ir desmontando algumas destes comportamentos de camuflagem e substituir aos poucos por outro, não no sentido de retirar o chão, senão a pessoa vai ficar sem saber o que fazer, mas aos poucos poder substituir uns por outros. Não é? Então, basicamente, a próxima pergunta vai ser tipo sobre empatia. Empatia e autismo, tipo, não podem ser, não podem, vamos dizer, cooperar. Ou como é que funciona? Sim, sim, muito bem. Então, sim, essa questão é million dollar question, mas tem respostas, ok? Portanto, número um, se me perguntarem diretamente, as pessoas autistas têm empatia? Eu respondo sim, ok? Para já porquê? Porque se nós formos suficientemente corretos e justos e formos olhar para aquilo que são as diferentes definições do que é empatia, do ponto de vista médico, psicológico, científico, também verificamos que não há propriamente com, uma congruência em termos de definições. Portanto, há aqui várias definições do que é isto de ser empático. Número um. Portanto, mas voltando à questão, se me perguntarem se as pessoas autistas são empáticas, eu vou responder sim. Agora, é preciso poder olhar para esta forma que vai sendo variável também, como o próprio espectro do autismo, naquilo que é esta sua forma de serem empáticos. Ou seja, vou dar aqui alguns exemplos que frequentemente acontecem. Por exemplo, familiares que dizem: Pedro, estou muito preocupado com o meu filho, com a minha filha, porque o avô morreu e não quis ir nem sequer ao funeral, nem sequer chorou. Portanto, parece que ficou frio em relação àquela situação, não quis saber, quando na verdade a pessoa pode realmente ter manifestado, não ter manifestado vontade de ir ao funeral, pode até não ter chorado, mas isso não quer dizer que a pessoa não pense de forma aqui até triste sobre o falecimento do avô, que tenha inclusive aquilo que se possa pensar como saudades do avô ter falecido, mas que o mostra de uma forma diferente. E, portanto, dizer que a pessoa autista não é empática não é verdade. É preciso poder compreender a razão pela qual às vezes a pessoa justifica a sua atitude e o seu comportamento. Por exemplo, nesta situação especificamente, até porque já tem acontecido várias vezes com alguns clientes meus que me dizem: Ó Pedro, escuta, do que é que me vale ir ao funeral do meu avô? Ok? Eu já não vou falar com ele, ok? Eu já não vou falar com ele, ele já morreu, ok? Ele vai estar fechado num caixão, e, portanto, não me faz sentido, Pedro, do ponto de vista prático, ir lá. E, muito honestamente, Pedro, ir ao funeral do meu avô apenas porque fica bem para a família ver que eu estou lá presente, para mim não funciona, nunca funcionou, nem em relação ao meu avô, aos funerais, nem em relação a outras coisas. Ou seja, são clientes meus que me dizem: Pedro, eu não rio só porque sim, eu não aperto a mão só porque sim. Ou seja, eu não sou hipócrita, às vezes dizem, ok? Eu não sou falso nessas situações e, portanto, eu não vou fazer isso porque eu não sou.
uma pessoa falsa que vá cumprir esse guião social só porque os outros vão gostar de que eu esteja lá presente. E, portanto, no fundo, há uma razão, eu diria, lógica para a pessoa poder ter aqui esta escolha de, por exemplo, não ir aqui ao funeral. O facto de chorar ou não chorar, vamos a ver, nas pessoas autistas há aqui, como eu diria em todos nós, mas talvez até de uma forma particular nas pessoas autistas, uma forma diferente de poder contactar com aquilo que são as suas emoções e de as expressar, e que pode, em determinadas pessoas autistas, não passar pelo choro, por exemplo, mas que ainda assim a pessoa possa, no seu tempo, demonstrar essa tristeza. E esta questão do tempo até é interessante, porque às vezes se verifica que nas pessoas autistas há como que um delay na resposta. Ou seja, a pessoa no momento do falecimento, do funeral do avô, pode não manifestar realmente nenhuma expressão emocional carregada, negativa, mas, por exemplo, ao fim do mês, 2, 3, 6 meses, ter aqui realmente uma queda e que às vezes não se percebe muito bem porquê, mas é quase como que foi naquele momento em que a pessoa começou verdadeiramente a processar a perda aqui e o luto também do seu familiar. E, portanto, no fundo, o que é isto? São formas diferentes de as pessoas poderem expressar a sua empatia. Eu compreendo ter uma pessoa autista que diga: Pedro, eu gosto mais de animais do que de pessoas. Eu tenho clientes meus que dizem isso. Eu gosto mais de animais do que de pessoas. E dizem-no verdadeiramente, ok? Mas isso não quer dizer necessariamente que não sintam algum nível de empatia pelas pessoas. Agora, se adicionalmente a isso, estas mesmas pessoas me dizem: Olha, Pedro, eu não sinto prazer em conversar, em me aproximar das pessoas. Aquilo que eu vejo que tu és capaz de sentir prazer, eu não sinto esse prazer. Não sinto, não tenho vontade de ir para a faculdade ou para o trabalho, ir para a copa, beber um café e falar com as pessoas. Não tenho vontade. Não sinto essa motivação e, como tal, se calhar, né, isto tudo junto possa levar a criar esta ideia de que as pessoas autistas não são empáticas. E depois até, curiosamente, há aqui no espectro do autismo algumas pessoas, sem dúvida, que apresentam até como que um nível aumentado de empatia, ao ponto até de ser depois muito prejudicial para si próprios. Eu explico. São pessoas que, a determinada altura, até evitam falar com outras pessoas, porque quando as outras pessoas vão ter consigo desabafar os problemas de vida, estes meus clientes sentem aquelas situações como sendo elas Pessoas. próprias. Elas próprias. Ou seja, se vão dizer que foram roubados, batidos, seja o que for, a pessoa sente-se tal e qual como que se tivesse sido consigo. Ou seja, certamente que isto não é aqui uma situação per si de empatia, mas mostra que há aqui esta expressão de algum nível de preocupação sobre a situação da outra pessoa. Ou seja, dizer que não há empatia no autismo não é justo, não é justo do ponto de vista clínico e até do ponto de vista científico, não é. É verdade que no espectro do autismo há aqui algumas áreas, determinadas pessoas que apresentam elas próprias uma perturbação do espectro do autismo em conjunto com outras perturbações. E, portanto, se nós tivermos uma pessoa com uma perturbação do espectro do autismo e que haja ali uma grande proximidade com
uma perturbação da personalidade antissocial, naquilo que nós vulgarmente chamamos, por exemplo, de psicopatia, vamos verificar que há, sem dúvida alguma, uma maior probabilidade de aquela pessoa não apresentar um nível, neste caso, de empatia. Portanto, e não é por acaso que o próprio Simon Baron Cohen, em determinada altura, escreveu um livro que acho que se chama Zero Degrees of Empathy, precisamente para falar sobre esta possibilidade desta área mais negra, por assim dizer, aqui do funcionamento do espectro do autismo, mas é num grupo, eu diria, muito, muito específico. Depois, o que eu acho que pode ser aqui mais facilmente confundido com uma ausência de empatia é aquilo que nós verificamos, mais uma vez, não é em todas as pessoas autistas, mas em muitas delas, que é o facto de serem pessoas muito pragmáticas e funcionais, ou seja, a pessoa diz, não, então, mas a pessoa já está em pé, já se levantou, portanto está tudo bem, porque é que é preciso lá ir ajudar? Então, mas não vais lá ajudar? Não, não vês que a pessoa está. Ou seja, não tem a ver com o não serem empáticas. É porque a visão, a leitura, mais uma vez, o processamento que fazem da situação é que não, não há problema. Sim, está tudo bem. Uma vez a pessoa já não está a chorar, portanto, o que é preciso ir lá? Vou incomodar a pessoa? Não. Ok? Portanto, esta visão mais prática, funcional, às vezes é confundida como menos emotiva, menos calorosa, e, portanto, não é verdade que a pessoa autista não seja empática. Não é. Pode ser diferente da forma como nós, não autistas, o demonstramos. Bom, so what? Então, calma lá, não é? Isso não pode servir para dizermos é diferente de mim, logo não é empático. Bom, isso é um absurdo dizer uma coisa dessas. Portanto, é preciso que a comunidade científica possa também ter instrumentos adequados do ponto de vista da investigação para poder avaliar, porque aqui é outra questão, porque a própria comunidade científica tem usado vários questionários, escalas, para avaliar a empatia, a ansiedade, a depressão, mas, curiosamente, são instrumentos que foram validados para a população quê? Não autista. Ou seja, é validado para uma população que não apresenta estas características. Logo, quando é usado na população autista, não vai ter aquele nível de pontuação ou vai ter um nível de pontuação exagerado. Mas é preciso compreender que o próprio instrumento em si não tem validade de conteúdo porque não está adaptado àquilo que é a comunidade que está a ser aqui avaliada. Eu posso perfeitamente aplicar o Back Depression Inventory, que é um instrumento subejamente, mundialmente usado para avaliar aqui desta forma o rastreio de sintomatologia depressiva. Eu vejo que o meu cliente está claramente depressivo e o meu cliente vai preencher aquela escala e pontua 0 para depressão. Quer dizer que o meu cliente não está deprimido? Não, quer dizer é que o instrumento não está adaptado àquilo que é a depressão numa pessoa autista. Portanto, sim, é necessário que haja aqui também esta evolução dos instrumentos de avaliação. É fundamental que possa haver uma evolução dos próprios protocolos de intervenção psicológica adaptados às pessoas autistas, porque uma depressão, uma ansiedade e outras características que se intervêm com protocolos dentro de um modelo comportamental e cognitivo muito bem estruturados, validados, adaptados para intervir na depressão, não são válidos ou tão válidos garantidamente na depressão com uma pessoa autista. E, portanto, estes protocolos estudados precisam ser aqui reavaliados e validados de uma forma adaptada aqui a esta população. E por isso, quer estes instrumentos de avaliação, quer os próprios instrumentos de intervenção e outras
atitudes que podem e devem ser adaptadas, como, por exemplo, várias vezes, seja numa primeira consulta, como aconteceu ontem, em que o meu cliente, falávamos sobre esta questão da hipersensibilidade à luz, e eu tinha a luz do gabinete acesa, e eu perguntei-lhe, olha, se calhar vamos apagar a luz. E eu, quando apaguei a luz, o que eu vi na cara do meu cliente foi uma satisfação. Tipo, que bom. Ou seja, sim, podermos estar no nosso gabinete e apagarmos a luz, ou baixarmos os toros, por exemplo, ou desligar, já me tem acontecido. Eu tenho coisa de perfume no gabinete. Em alguns clientes eu desligo antes da consulta para que não esteja ativo durante a consulta, precisamente para não ser aqui incómodo, mas é um incómodo que não é um capricho, é um incómodo real para a pessoa. Ou, por exemplo, há clientes meus que eu já não estico a mão para cumprimentar, porque eu sei que o meu cliente não, obrigado. Portanto, alô, tudo bem? Sim, tudo bem, boa. Ok? Portanto, ou seja, podermos aqui fazer uma adaptação àquilo que é a forma de melhor poder ir ao encontro da pessoa. E, portanto, sem dúvida que é um dever de nós, enquanto, no meu caso, psicólogos clínicos, podermos, sem dúvida alguma, adaptar. Por exemplo, há questões que não são fáceis, até porque depois vamos ter que lidar com outras barreiras dentro da comunidade de psicólogos. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito prático e que normalmente não reúne consensos, que é o tempo de duração de uma consulta. Ou seja, o tempo de duração de uma consulta em psicologia, uma consulta, vou dizer, normal, 50 a 60 minutos. Há clientes meus que me dizem, Pedro, 50 a 60 minutos para mim é horrível. Não, não dá, não funciona. Ok? E, portanto, no fundo, é importante poder, às vezes até como que repartir esta consulta, por exemplo, por tempos diferentes. Porquê? Porque é feito de uma forma adaptada à pessoa e à forma da pessoa ser, seja da pessoa ser como um todo, seja naquele momento ou naquele dia da consulta especificamente, não tem que ser para sempre, mas no fundo, sim. É importante poder adaptar, é importante, por exemplo, e eu vou promovendo muito isso, os meus clientes trazerem apontamentos sobre coisas que vão pensando, vão sentindo durante a semana, o que também não é nada de estranho, porque já se vai fazendo em outras situações clínicas com outras pessoas não autistas. Mas, ou seja, no fundo, poder haver aqui modalidades diferentes, adaptadas, sem dúvida, sem dúvida. E que realmente vão embater, não é contra, vão embater em regras que no fundo estão instituídas, mas mais uma vez, foram regras que foram construídas e bem, sem dúvida, mas que, por exemplo, na altura não foi pensado aqui de forma adequada esta neurodivergência para o espectro do autismo especificamente. E, portanto, sim, é preciso continuar a refletir, como em todas as profissões, não é só na psicologia, na medicina, na engenharia, seja no que for, né? Portanto, vamos crescendo, vamos verificando que por razões também do ponto de vista do desenvolvimento humano, das condições de vida, o autismo já não vai sendo o mesmo autismo de 1941, e portanto temos que nos ir todos, de uma maneira ou de outra, adaptando, crescendo, e de preferência em conjunto. Por isso eu gosto muito de o dizer e de, mais do que o dizer, de o praticar, que é aquilo que eu aprendo e que aqui partilhei hoje com a Asenar, no fundo é muito aprendizagem feita no dia a dia, sempre com os meus clientes, na escuta ativa, que vou estando com os meus clientes e que vou, com esta informação que eles vão passando e partilhando comigo, vou no fundo também aqui complementando com aquilo que já existe desenvolvido do ponto de vista médico, psicológico e científico, e vou percebendo que, ok, sem dúvida isto encaixa aqui muito bem e portanto fico, eu diria, muito mais rico do ponto de vista daquilo que é este conhecer dentro do espectro do autismo. Portanto, sim, acho que todos nós temos claramente a ganhar a vários níveis,
seja do ponto de vista profissional, pessoal, social, garantidamente profissional, para estarmos em conjunto, em comunhão com as pessoas neurodivergentes, ponto final, sem dúvida. Sim. Boa, boa. E agora uma pergunta que meteram no grupo da comunidade, Sim. basicamente sobre a disfunção executiva e como conseguimos contornar isso. Ou seja, como no início da nossa conversa eu referi, há uma probabilidade, há uma prevalência, não é uma probabilidade, há uma prevalência grande de pessoas com diagnóstico de perturbação do espectro do autismo que apresentam também perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E, como tal, sabe-se que a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, principalmente uma das áreas que está muito mais comprometida, é precisamente esta função executiva e depois, neste caso, esta disfunção executiva. Ou seja, as funções executivas, esta capacidade de planeamento e execução, é fundamentalmente da responsabilidade desta zona do lobo pré-frontal do ser humano, que curiosamente é a área última a desenvolver-se no cérebro. Não é por acaso que os jovens são, às vezes, tão pouco capazes do ponto de vista das funções executivas, são mais, bom, enfim, tolos às vezes, porque também esta área cerebral ainda está aqui a ser desenvolvida. E curiosamente também foi a última área do ponto de vista do desenvolvimento da espécie humana a se desenvolver no cérebro do homem. Ou seja, esta área é primordial para isto. Desde eu vou viajar, preciso de planear o que é que eu preciso de levar, o que é que eu preciso de levar de roupa, de documentos, medicamentos, etc., marcar viagens, estar a tempo e a horas, apanhar o Uber, ir para o aeroporto, estas coisas todas banais, podem ser estas ou podem ser outras. Quantas vezes os meus clientes me dizem, Pedro, se soubesses quantas faltas de material eu tive na escola, porquê? Porque nunca levava as coisas que eram necessárias, porque não checava de manhã e, portanto, pegava na mala, nem sequer pensava nisso. Ou seja, há aqui muito destas dificuldades de planeamento e de execução, seja porque estão aqui com estas questões associadas do déficit de atenção, mas também por até razões próprias somente aqui do espectro do autismo, porque também só no espectro do autismo há aqui dificuldades que a Azhar falou de disfunção executiva e que pode passar às vezes pelo quê? Se para a pessoa autista não for necessário pensar em determinada questão para executar uma tarefa, a pessoa não vai planear a tarefa, ou se planear, não vai contemplar essa situação. Ou seja, a pessoa pode perfeitamente pensar: bom, para fazer uma viagem, tá bom, então levo o meu cartão de cidadão e carteira, bom, já está. Ok? E sou capaz de levar uma mochila com roupa. E depois a pessoa chega ao seu destino e lhe perguntam: bom, e trouxeste aquilo? Não. E trouxeste aquilo? Não. Ou seja, a pessoa não acha que aquilo é importante. Não é verdade, mas na altura em que estava a executar, de forma espontânea, essa informação não apareceu. E, portanto, a pessoa executou aquilo que para si era o que era necessário para executar aquela tarefa. Não porque a pessoa não tenha essa competência para o fazer. E, portanto, numa situação destas, podemos fazer aquilo que fazemos, ou pelo menos tentamos fazer, junto das pessoas com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Por exemplo, ter aqui mecanismos externos, chamemos-lhe assim, para ajudar a pessoa a poder, de uma forma mecanizada, poder realizar este check-up das coisas. Por exemplo, ter uma folha com o material escolar, com caixinhas para poder tic, 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 antes de sair de casa para poder, ou seja, não pega na mala, há uma regra que é aprendida desta forma mecanizada, não pega na mala para sair sem fazer tic, 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 tic e mostrar, neste caso, a alguém
que esteja em casa, ou se a pessoa não está em casa, tirar uma fotografia e enviar para essa pessoa, para que a pessoa possa dizer, ok, podes pegar na mala e sair, por exemplo. Seja desta forma, ou até hoje em dia, felizmente, já há todo um conjunto de apps que o pessoal das tecnologias desenvolve e que de uma forma até aqui bastante autónoma e independente as pessoas podem perfeitamente usar, em que têm aqui esta possibilidade. Ou até a pessoa, se não tiver uma app, eu cada vez mais vou fazendo aqui publicidade à inteligência artificial, ao chat GPT. Olha, vai ao chat GPT antes de sair de casa e pergunta: eu tenho estas coisas para sair de casa, o que é que eu preciso mais? O chat GPT vai te dizer: precisas disto, 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 disto. Ah, a mochila, claro, obviamente. Então, ou seja, no fundo, pode haver, é um pouco como perguntar à Siri ou à Alexa, tenho isto, o que é que achas que me pode faltar? Bom, e a Siri e a Alexa vai dizer isto, 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 isto. Ou seja, no fundo, podermos ajudar a pessoa a que, seja sozinha ou em conjunto com outros, possa aqui ter um mecanismo externo. É como, por exemplo, os meus clientes que dizem: "Pá, é uma chatice, Pedro, eu estou sempre a perder amizades, porque eu não me lembro de parabenizar as pessoas ou de mandar uma mensagem." E eu, olha, bom, mas tu gostas dessas pessoas? Sim, eu gosto dessas pessoas. Bom, ótimo, então pega no teu smartphone e põe lembretes para poder aqui enviares uma mensagem. E assim vais receber um lembrete no teu telemóvel a dizer: manda uma mensagem ao João. Olá, João, estás bom? Tudo bem? Um abraço. E foi enviado. Ou seja, no fundo, o que é que vamos verificar? Vamos verificar que esta designada disfunção executiva, por exemplo, numa pessoa no espectro do autismo, decorre do quê? Decorre da pessoa espontaneamente não aparecer esta ideia, este pensamento de eu preciso de enviar uma mensagem ao João a parabenizá-lo ou mandar-lhe um abraço porque o João gosta disto. Como não aparece esta imagem mental, estas legendas, a pessoa vai continuar a fazer a sua vida muito normalmente, até que um dia o João manda uma mensagem: então pá, nunca mais disseste nada, estás vivo, não estás vivo? Upsi, ok? Portanto, ou seja, e se nós tivermos aqui estes outros mecanismos de poder ajudar a pessoa a poder fazer diferente, sim, no fundo vamos reduzir pelo menos aqui alguns níveis de disfunção executiva, porque esta disfunção executiva poderá estar a acontecer por questões de déficit de atenção, mas também aqui pela forma como a pessoa acha que será ou não será importante barra necessário fazer as coisas daquela maneira, porque acha que para si o que faz sentido é fazer daquela maneira. Mas se nós tivermos aqui a informação de também precisas fazer desta maneira, a pessoa cumpre. Ponto. Só que espontaneamente não vai aqui aparecer. No fundo, vamos facilitar para que ela possa acontecer. Sim. Boa, boa. E agora um cenário, um adulto que acabou de ter um diagnóstico. Uhum. Então, o que é que vai mudar na vida da pessoa? Tipo, na maioria dos seus pacientes, por exemplo, o que é que muda? E se tem que Uhum. falar com os familiares ou amigos a dizer que, olha, Certo, este diagnóstico. certo, certo. Então, várias coisas. O que é que muda? Pode mudar tudo, pode não mudar nada. E eu quero dizer com isto o seguinte: vai mudar aquilo que a pessoa, a própria pessoa, entender que deve mudar e que deve possibilidade para mudar. Ou seja, uh, isto porque às vezes se pensa que a mudança vai ser muito grande e cria-se uma expectativa determinada e às vezes essa expectativa não se cumpre por uma razão muito simples. Cada pessoa é uma pessoa e, portanto, vai ser o que aquela pessoa entender. Agora, garantidamente há aqui coisas que vão mudar. Uma pessoa adulta acabou de receber o diagnóstico, vai começar a perceber que, afinal de contas, a pessoa não é egoísta, a pessoa não é mal educada, a pessoa não é arrogante, altiva, esquecida, diferente, deficiente, ET, nada disso. A pessoa vai perceber: uau, tudo aquilo que me aconteceu, afinal, tem um nome, tem uma explicação, tem uma compreensão. E isto, no fundo, é considerado como um alívio.
para a pessoa, afinal de contas não são nada daquilo negativo. Há uma razão para isto ter acontecido, ok? E isso é uma grande mudança que acontece naquele momento, mas não é só naquele momento, é uma mudança que vai acontecendo ao longo da vida, como que se fosse um medicamento de largo espectro que a pessoa toma e vai fazendo efeito ao longo aqui do tempo. E vai fazendo efeito ao longo do tempo de forma até diferente. Hum, Muitas vezes a pessoa sente nesta idade adulta zanga porque diz, bolas, mas nunca ninguém notou, porque é que nunca ninguém me ajudou, porque é que nunca ninguém me explicou, ok? Espanto, mas será que nunca ninguém foi inteligente o suficiente para perceber que havia estas características e eu agora, com 25, 30, 40, 50 anos, a pessoa diz-me, sim, tu és do espectro do autismo, claramente, não é? Portanto, a pessoa também fica aqui espantada, zangada, portanto, há aqui várias coisas que podem acontecer. E depois, no continuar aqui da vida da pessoa já com o diagnóstico, há a possibilidade da mudança de a pessoa passar, por exemplo, a não ter que camuflar tantos dos seus comportamentos, porque sente que agora já não é preciso fazer tanto daquilo, por exemplo, e isto também vai sendo diferente. A pessoa sente que, afinal de contas, já não precisa tanto de ir obrigatoriamente àquelas festas de Natal chatas da família, porque não, não, eu posso dizer que não e ficar em casa, não, ponto final. Sejam estas, sejam outras. Ou seja, a pessoa passa a poder fazer algumas coisas diferentes, e algumas coisas diferentes em respeito a si próprio. Por exemplo, a evitar determinado tipo de situações que normalmente causavam conflitos, transtorno para si próprio, portanto também passam a ser possíveis de ser diferentes. Portanto, o que se espera é que haja aqui a possibilidade da pessoa passar a ter uma certa vida diferente, melhor de preferência, que será certamente um grande desafio quando mais tarde estivermos a falar, porque não, um cliente meu com 50 anos vai dizer, Pedro, mas eu sempre fiz assim a vida inteira, então e agora? Né? Então e agora? Como é que eu vou fazer? Fica muito difícil para mim agora mudar. Claramente. Porquê? Porque metade da sua vida foi vivida daquela forma, aprendeu assim, e, portanto, torna-se mais desafiante. Mas sim, mas é possível ainda assim haver aqui estas diferenças, principalmente esta possibilidade da pessoa se conhecer de uma outra forma, com outras lentes, com outra forma de pensar sobre si próprio. Às vezes até de pensar sobre si próprio. As pessoas às vezes dizem, quer dizer que eu posso pensar em mim próprio? E eu diria que deves pensar em ti próprio. Eu não percebia isso. Por isso é que às vezes me deixo estar, às vezes sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem cuidar de mim, porque eu não considerava que isso fosse importante, sequer. Portanto, há aqui várias possibilidades de mudança. Depois eu também costumo aqui falar aos meus clientes, principalmente aos jovens adultos, da importância de se aproximarem eles próprios também da própria comunidade autista. No fundo, procurarem também aqui pessoas que tenham uma forma de funcionar semelhante a si mesmos, em que eles se sintam também mais facilmente integrados, ou não é? Mas pelo menos que possam dar essa oportunidade a si próprios. E portanto, sim, no fundo é quase como que não é? Poder ajudar a pessoa a redescobrir uma outra vida, quase. Mas sim, Boa, mas há todo um conjunto de mudanças, sim. boa, boa. E já agora, tipo, há uma comunidade que se chama Voz Autista, portanto, quem Sim, precisar sim, sim. pode entrar em contacto com eles. É verdade, sem dúvida alguma. A pessoa da Sara Rocha, com quem eu já tenho também falado algumas vezes, a Associação Portuguesa de Voz do Autista e outros que estão também na própria associação, vão promovendo, sem dúvida alguma, todo um conjunto de iniciativas online, presenciais, principalmente com pessoas autistas, mas não só, e que auxiliam aqui, sem dúvida alguma, as pessoas a poderem ter uma oportunidade, sem dúvida,
de uma Boa, boa. vida também diferente. Sim. Mas tipo, ainda não tocámos na parte de depois do diagnóstico, partilhamos com os familiares, não partilhamos, partilhamos com os amigos, não partilhamos. Sim, sem dúvida. Essa decisão é inteiramente da pessoa. Ou seja, essa ideia de, agora vais ter que partilhar com a tua avó. Não, não vais. A pessoa é que vai saber com quem é que quer partilhar. Eu defendo que deve partilhar, de uma maneira geral, sim. Seja com a família, seja com amigos, principalmente aqueles que são vistos e sentidos como amigos próximos, mas também até no próprio trabalho. Claro que depende muito das várias situações. Eu posso ter situações em que a família, de todo, vai ser compreensiva relativamente a esta questão do autismo e, portanto, aquilo que vai acontecer é uma escalada de conflito, não ao contrário. A mesma coisa com amigos e a mesma coisa com a entidade empregadora. Ou seja, esta situação pode e deve ser avaliada em conjunto com alguém que ajude a refletir a pertinência ou não de poder fazer este disclosure relativamente ao diagnóstico e de como é que o pode e deve fazer. Não é por acaso que eu às vezes proponho aos meus clientes poder trazer a família ou amigos à consulta para podermos falar ou falar com a entidade empregadora para poder ajudar aqui a esclarecer de uma forma adequada ou mais adequada, quando a pessoa sente que acha que não vai conseguir fazê-lo, por exemplo, sozinho. Às vezes, não é tanto esta ideia de falar do diagnóstico, ainda que a pessoa obviamente possa falar do diagnóstico, porque o nome espectro do autismo pode querer dizer, como tivemos aqui neste tempo todo a falar, muita coisa. A pessoa pode é falar sobre aquilo que é o seu perfil e dizer aos amigos, olha, quando eu às vezes não vos disser nada, mandem uma mensagem, porque não é que eu não quero, eu gosto de vocês, mas às vezes não funciona muito bem para mim assim dessa maneira, está bem? Ou seja, eu não estou a falar de autismo, estou apenas a falar de algumas coisas que acontecem comigo, por exemplo. Portanto, eu diria que sim, que deve ser falado, até porque nós vamos continuar a interagir com a família, com os amigos, com os colegas no trabalho, e é importante que essas outras pessoas, que provavelmente serão, a maior parte delas, não autistas, possam perceber um pouco melhor quem é que eu sou, como é que eu funciono. E, portanto, sim, eu advogo esta importância de se poder falar, mas que deve ser avaliado e não feito de qualquer maneira, porque aí poderá ser prejudicial para a pessoa, sem dúvida. Boa, boa, boa. Agora queria deixar um espaço para uma mensagem final e também onde é que podem o encontrar, seja online, seja presencialmente. É assim, o site www.autismonoadulto.com, que é um site que é gerido pela minha pessoa, tem o meu e-mail, tem o meu número de telemóvel e que poderão perfeitamente contactar quer através do próprio site, que tem um chat específico para isso, quer através do e-mail pedrorodrigues@autismonoadulto.com ou através também do próprio número de telemóvel. E, portanto, essa é uma possibilidade. Às vezes as pessoas vão frequentando o site para lerem, fazerem rastreio das suas próprias características e depois só mais tarde é que depois entram em contacto comigo, mas esta é uma possibilidade. Mas uma mensagem é, no fundo, também, até porque estamos aqui numa altura natalícia e de final de ano, uma mensagem de esperança. E uma mensagem de esperança no sentido em que todos nós podemos e devemos contribuir e pensarmos que a própria comunidade autista, ou que se auto-identifica como tal, pode e deve trabalhar em conjunto para poderem também ter aqui mais força para poderem, como em outros países tem acontecido, fazer valer aquilo que são os seus direitos. Poder também deixar aqui esta mensagem de se suspeitarem que ou os próprios ou outros familiares, amigos seus, possam apresentar aqui estas características, que possam aqui procurar ajuda especializada para
poderem ter aqui um outro grau de certeza relativamente à mesma. Portanto, procurem aqui esta ajuda, sim, sem dúvida.